Dando sequência aqui ao nosso congresso, quero chamar para compor nosso segundo painel com o tema Mediação em Comunidades, a doutora Valéria Ferioli Lagrasta, juíza de direito da segunda vara da Família e das Sucessões da comarca de Jundiaí, pós-graduada em mediação em métodos de soluções alternativas de conflitos humanos pela EPM, formada em mediação judicial e negociação avançada pela Columbia University, vencedora do 7º Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça na categoria Juiz Individual. Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da ENFAM. Doutora Valéria estará online aqui conosco. O doutor Alejandro Marcelo Nató, que também estará online aqui conosco. Por favor, peço silêncio para a gente poder ouvir os nossos convidados. O doutor Alejandro é doutor em Direito pela Universidade Nacional de Mar del Plata, advogado e procurador, mediador especialista em gestão de conflitos públicos. Doutor Leandro Carlo Garcia Gomes, também estará online aqui conosco, investigador colombiano, apaixonado pela construção de paz a partir da perspectiva de gênero, com aplicação de enfoques participativos de investigações. E compondo aqui a mesa presencial aqui conosco, doutora Célia Zapparoli e doutor Marco Antônio Lorenzini. Por favor, Célia, Marco, se vocês quiserem coordenar a mesa, fica o convite. Obrigada. É uma honra tê-los aqui conosco na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, nossos colegas de fora do Brasil. Valéria Lagrasta, também uma querida amiga, seja super bem-vinda. Ela não pôde estar presente conosco por uma questão do pé machucado, mas na próxima estará. E os colegas que são do exterior, gostaria muito de tê-los aqui presentes na próxima oportunidade. Vamos evitar esforços nesse sentido. Muito obrigada pela presença. Queria saber quem gostaria de falar primeiramente, e Valéria nos auxiliar dentro dessa grande conversa com os dois colegas. Muito obrigada. E, Valéria, parabéns pelo doutorado, né, defendido nesta semana. Parabéns, Valéria. Obrigada. Bom, eu acho que é melhor os nossos convidados do exterior falarem primeiro, né? Eu acredito que seja melhor, Célia. Então, vamos lá. Professor Alejandro Nató, gostaria de começar? Ou o professor... Quem gostaria? Fiquem, por favor, fiquem à vontade. A ordem aqui é de vocês. Somos mediadores, a gente se organiza. Pronto, então. Professor, fique à vontade. A palavra é sua. Só desativar o seu microfone. Sí, que comience nuestro colega de Colombia, con mucho gusto. Así vamos en el orden. Obrigada. Obrigada. Leandro, un gustazo verte. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en español, si está bien. Sí. Voy a tratar de hacerlo despacio. Si en algún momento de la conversación me emociono y empiezo a hablar más rápido, me lo hacen saber. Mi nombre es Leandro García. Yo soy sociólogo de formación base, y mis estudios de posgrado han estado en el campo de los estudios de desarrollo, de las políticas públicas y de los estudios de género. Actualmente estoy haciendo mi proyecto de investigación doctoral
en la Universidad de los Andes de Colombia. Desde hace aproximadamente 7 años participo activamente de un grupo de trabajo latinoamericano en torno a la teoría y práctica de los diálogos generativos, de los que han hecho parte, entre otras personas, Dora Fried-Schnittmann, que es una pensadora argentina que ha realizado muchos aportes, a mi juicio, eh, a la resolución de conflictos y a la mediación, ¿no? En ese grupo de trabajo yo he comenzado a desarrollar una metodología basada en los diálogos generativos para hacer investigación con organizaciones sociales en el contexto de la construcción de paz en Colombia, y es lo que les quiero presentar muy brevemente. Voy a compartir mi pantalla para empezarles a mostrar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, compartirles en Colombia, el contexto de Colombia es un contexto de conflicto. Vivimos un conflicto armado que no cesa desde hace aproximadamente 6 décadas, con distintas modalidades de violación de derechos humanos, distintos actores que han intervenido en el conflicto, y más de 9 millones de víctimas que, digamos, para que se hagan una idea de la población en Colombia, que es de 50 millones, estamos hablando de casi el 20% de la población en Colombia ha sido víctima del conflicto. Este conflicto pues ha tenido en los últimos años unos procesos de negociación, de resolución y de acuerdos de paz, en los cuales ha participado activamente muchos movimientos sociales, muchas organizaciones de la ciudadanía, el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres y también las organizaciones de personas lesbianas, gays y transgénero. Han tenido un papel crucial en las discusiones del acuerdo de paz y en el proceso ya de justicia transicional. Así que lo que vengo a presentarles, pero muy rápidamente, es una experiencia de trabajo de investigación con una organización LGBTIQ+, que trabajó para la Comisión de la Verdad en Colombia, que se inauguró hace 5 años y que el año pasado presentó su informe final. Entonces, comentarles sobre la Comisión de la Verdad en Colombia. Realmente es la 5ª comisión en América Latina que incluye casos de personas LGBT. Esto es una gran novedad en la justicia transicional. Otras experiencias habían incluido en general pocos casos, y la Comisión en Colombia desarrolla un volumen especial, una sección completa para abordar las violaciones a los derechos humanos y también los procesos de resistencia de las personas LGBT. La Comisión de la Verdad en particular utilizó una metodología donde hizo entrevistas con víctimas directas, más de 400 personas LGBT, y pidió a organizaciones sociales que hicieran también trabajos de investigación para aportar testimonios que ayudaran a indagar por cuáles eran los patrones de actuación de los grupos armados, incluido el Estado, con relación a las personas LGBT. Caribe Afirmativo es el nombre de una organización con la que
yo trabajé. Es una organización de jóvenes entre 18 y 28, 30 años, que durante los años de la Comisión de la Verdad realizaron un proceso de documentación, de investigación de qué fue lo que ocurrió en Colombia en el marco del conflicto con las personas LGBT. Fueron a lugares donde nunca se había hablado de violaciones a derechos humanos, violencia sexual, desaparición forzada, confinamiento, desplazamiento forzado, homicidio, tortura a personas en razón de su orientación sexual o su identidad o expresión de género, y había muchísimo silencio al respecto, y este grupo de jóvenes empezó a hacer un trabajo para reconstruir esa memoria, que implicó una dupla de trabajo jurídico, por un lado, en el campo de la justicia transicional, y por otro lado, psicosocial, de tal manera que pudieran acompañar el proceso de dar la declaración ante la Comisión de la Verdad. Estos jóvenes documentaron 180 casos, estuvieron pues en todas las regiones del país. Y nosotros lo que hicimos fue, una vez terminaron el proceso, estos jóvenes muy, digamos, con mucha incertidumbre sobre lo que la justicia puede ofrecer a las personas LGBT en relación a la guerra en Colombia, porque ha sido una relación de absoluta negación durante décadas de que existe la diferencia sexual y de que en virtud de la diferencia sexual se han cometido abusos y violaciones a los derechos humanos en el marco de este conflicto armado. Había mucha desesperanza en relación a para qué puede servir ir a rendir testimonio a una comisión de la verdad, sobre todo porque durante el año de cierre de la Comisión de la Verdad empezaron a aumentar los asesinatos selectivos a líderes sociales de todos los sectores de la sociedad, pero incluyendo al sector LGBT. Entonces, los diálogos generativos entraron acá como una opción de metodología de la investigación para reconstruir con esta organización el proceso y pensar colectivamente qué oportunidades, qué posibilidades abrió. Y en ese sentido se empieza a hacer un trabajo de un año de reconstruir el proceso y hacer una nueva mirada, ampliar la comprensión de lo que fue ese proceso y de sus aportes, donde nos centramos en al menos 4 aspectos en estos diálogos con estas organizaciones LGBT que participaron. En primer lugar, lo emergente del proceso. Estuvimos en estos diálogos siempre preguntándoles a estos jóvenes qué fue novedoso en el proceso, qué los sorprendió en el proceso, qué no esperaban que sucediera en el proceso. En segundo lugar, qué aprendieron en el proceso, y realmente hay un gran acumulado de saberes, de producción de estos jóvenes sobre la construcción de paz, sobre la justicia transicional y en general pues sobre la memoria. ¿Qué cambios tempranos o transformaciones se generaron en las comunidades locales, por ejemplo? Y finalmente las posibilidades para las agendas sociales LGBT que abre una comisión de la verdad. Acá está como la gran conclusión de esa resignificación que hizo este grupo, y es que su participación en estos escenarios de justicia permitió la ampliación de una red, el fortalecimiento de un trabajo en red
entre personas LGBT que no se conocían antes, que no tenían un relacionamiento y que empezaron a trabajar por un propósito común, en este caso, la exigencia de los derechos a la reparación, la justicia y la garantía de no repetición para las personas LGBT en Colombia. Eh, Finalmente, entonces, al cabo, digamos, de este proceso de reflexión, lo que queda en esta organización es la identificación de una serie de desafíos para trabajar por las garantías de no repetición en el país, que significan, en primer lugar, reformas institucionales, en segundo lugar, la ampliación de políticas públicas que permitan una equidad en el acceso a bienes y servicios proveídos por el Estado y en general derechos a la población LGBT. Son enormes los desafíos porque Colombia sigue en un ciclo de violencia que no cesa y los liderazgos LGBT pues han sido importantes en la construcción de paz y en la resistencia a la guerra. Eh, yo traigo el modelo de diálogos generativos que es traído de contextos de psicoterapia familiar sistémica y lo traigo a la investigación porque considero que permite construir procesos participativos, dialógicos, con organizaciones y con comunidades donde se fortalecen los recursos que las organizaciones tienen, se amplían los saberes y se transforman las comprensiones sobre sus propios procesos de trabajo político. Esto lo traje a este congreso para construir con ustedes pues una posibilidad de interpelación. Me gustaría saber a ustedes desde su trabajo como mediadores y mediadoras, esto que les cuento de otro país, de otra experiencia, qué les resuena, qué les hace sentido, cómo estas reflexiones pueden abrir campos de reflexión en su práctica. Entonces, dejo hasta acá y Muito muchas obrigada, gracias. professor Leandro. Vamos sim tentar organizar o diálogo mais ampliado para o intercâmbio de experiências com Brasil, Colômbia, Brasil, Argentina, junto à Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pela sua fala. Professor Alejandro Nató, gostaria de falar? Sí, con mucho gusto. Es un placer, ante todo, compartir la mesa con los colegas y las colegas aquí presentes, que verdaderamente me han honrado con la posibilidad de participar con ustedes aquí. Agradezco mucho la convocatoria. Yo quisiera abordar el tema de las comunidades, que para mí tiene que ver con algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. ¿Cuál es el estado del Estado? ¿Cuál es el estado de la ciudadanía? ¿Y cuál es el estado de la democracia? Porque es allí donde nosotros desarrollamos actividades, es allí donde nosotros trabajamos. Y entonces, para hablar de comunidad no idílica, una comunidad situada, tendríamos que ver primero desde dónde la queremos situar. Y lo cierto es que hoy hay dentro de los estados algunas cuestiones que hay que tomarlas en cuenta. Los estados están desfinanciados, están endeudados, tienen problemas estructurales para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales.
estos problemas no son menores cuando se apocan los presupuestos. Y si el presupuesto merma, por más que tengan la obligación de cumplir con esos designios, muchas veces no se puede. Entonces, vos podés tener derechos a vivienda, derecho a accesos, y sin embargo, si los recursos del Estado son finitos, no se puede acceder, no te lo pueden dar. Hay debilidad institucional en muchos países. Y hay también cuestiones hacia el interior de la vida pública, incluso sobre la democracia, en la cual se le endilgan cosas a la democracia, pero la democracia no tiene el problema lo tiene la política. Entonces se le endilga a la democracia que tiene deudas, como la exclusión social, como la dualidad social, como la fragmentación que existe en las sociedades, y verdaderamente esta deuda no es de la democracia, sino de la política. La polarización social y política que existe dentro de los países, más la tensión entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, lógicamente hacen que los canales de participación no estén lo suficientemente aceitados como para que la sociedad se vea reflejado allí, formando parte de la apropiación de los bienes comunes y la decisión para las políticas públicas, porque si las audiencias públicas no son vinculantes, difícilmente se encuentren con lugares que les sean propios. Y esta tensión no es menor, porque también la democracia representativa se apropia de muchos de los espacios de la sociedad. Y en lo local se ve mucho esto, en lo local se refleja mucho esto, sobre todo en las ciudades. Cada vez tenemos más poblaciones citadinas, y esto hay que tenerlo en cuenta también. La fragmentación social urbana existe y que los nuevos negocios urbanos, con los desarrolladores urbanos, con las gentrificaciones, existen también, y esto hace que el desplazamiento de las personas sea cada vez mayor. Y entonces cuando vemos el estado de ciudadanía lo tenemos que cruzar con diversidad y lo tenemos que cruzar también con lo que es la dualidad social. No es lo mismo un incluido que un excluido, no es lo mismo en una sociedad de consumo los que tienen poder para poder acceder a determinado tipo de bienes y servicios y los que no tienen. No es lo mismo, por otro lado, un otro legítimo otro que está dentro de tu sistema que un otro que está discriminado permanentemente, que está maltratado permanentemente, que tiene un estereotipo y que las representaciones sociales de algunos hacen que estos otros se sientan mal dentro de la sociedad. Entonces, estos cruces, indudablemente, de lo que era la ciudadanía antes, que podía llegar a ser política, civil, en el siglo XIX, social en el siglo XX, y urbana y digital en el siglo XXI, hacen que nosotros tengamos la obligación de pensar alrededor de estas categorías. Aparecen los miedos, aparecen los choques culturales, aparecen determinado tipo de... Professor Alejandro, o senhor ficou congelado. Professor Alejandro. Eu vou pedir para a organização colocá-lo na sala de espera e trazê-lo de volta. Às vezes isso ajuda. Dois minutinhos, pessoal. Problemas tecnológicos de acessibilidade. Vou passar aqui, o WhatsApp serve para isso também. Não pode remover, só isso. Só máximo sala de espera. Enquanto nós aguardamos o professor Alejandro Nató retornar, Valéria Lagrasta, você gostaria de fazer algum comentário? Ou eu posso fazer um comentário enquanto nós aguardamos? Está girando, né? Então, pegando o que o professor Alejandro estava falando, eu acho que
veio uma reflexão aqui, que dentro da Agenda 2030 da ONU, né, todos aqueles objetivos que nós temos atualmente como estados, eu entendo que é essencial, né, para a gente tornar efetivos os direitos econômicos, sociais, previstos nas nossas constituições, que haja diálogo, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma perspectiva de direito ao desenvolvimento, nós não podemos esquecer dos direitos humanos, né, dos direitos básicos do cidadão. Então, isso exige diálogo não só entre os estados, mas internamente, em cada um dos nossos estados, entre todas as instâncias, né, de poder, os órgãos de autoridade, mas também as nossas comunidades, que muitas vezes são esquecidas e por isso não têm seus direitos mínimos e básicos atendidos, como ocorre, eu acho que em todos os nossos países, né, Colômbia, Argentina, Brasil e tantos outros. Então, é realmente um momento para a gente mudar a nossa perspectiva e trabalhar mais conjuntamente, tanto entre os estados quanto dentro dos nossos estados, com todos os órgãos de poder e as instâncias das comunidades. Eu acho que as lideranças das comunidades, elas devem passar a ser ouvidas para que a gente realmente consiga atender a todos esses direitos que estão previstos nas nossas cartas magnas. Era isso, Célia, só uma consideração que eu já refleti aqui sobre o que o professor Alejandro e o professor Leandro estavam falando. Muito interessante, professor Leandro, também a sua fala, parabéns. Doutor Alejandro Nató está tentando entrar novamente. Eu queria trazer a vocês uma consideração a propósito da fala até agora dos dois participantes, e da Valéria também, né? É a mediação como reconhecimento da pessoa, reconhecimento das culturas, como instrumento para o desenvolvimento, para o diálogo, para a inclusão, para tirar certas comunidades, certos sujeitos em suas identidades da invisibilidade. Né? Nós temos sujeitos que passam na sociedade a estarem invisíveis ou discriminados de uma maneira violenta. Então, a mediação como instrumento para isso. A mediação como instrumento de um processo estrutural dialogado, construindo políticas públicas. Né? O professor Alejandro voltou agora, vou voltar a palavra ao senhor, mas já pensando, né, que aqui nós temos mediações, feito algumas mediações ambientais, multiculturais, pensando comunidades quilombolas, comunidades indígenas, pensando nas comunidades tradicionais que muitas vezes têm códigos e têm culturas diferentes, e nós que estamos, né, não na minoria, no sentido numérico, mas numa posição hegemônica, excluindo esse diálogo, essa escuta dessas comunidades. Então, mediação estrutural para implantar, inclusive, políticas públicas de inclusão. Nós temos feito isso. Então, eu queria pedir novamente para o professor Alejandro voltar à sua fala. Professor Alejandro, Valéria comentou a sua fala até agora, e eu peço, então, que o senhor tenha a oportunidade de continuar na sua apresentação. Obrigada, professor. Les agradezco mucho. Entonces yo estaba haciendo un raconto de las diferencias entre el Estado del Estado, el Estado de la democracia y el Estado de la ciudadanía, y había hecho algunas categorías, y dentro de esas categorías lo que decía es que para el campo de la gestión constructiva de conflictos tenemos que indudablemente tener en cuenta qué implica cada una de estas situaciones al momento de ir hacia lo local. ¿Por qué? Porque las asimetrías de poder, como bien marcabas vos recientemente, las lógicas también de instrumentalización de aquellos que pretenden utilizar a la gestión de conflictos para poder procesar procesos que puedan obedecer a las necesidades del sistema y no a las necesidades de las personas, o sea, procesos que procesen los desajustes del sistema, requiere de mayor tipo de profesionalización por parte de los mediadores, requiere de mayor tipo de posicionamiento ético también por parte de los mediadores, requiere también de un mayor tipo de incorporación de búsqueda de aquellos sectores que se han caído del sistema o que dan miedo o que no los quieren tener dentro de la estructura, porque quien está fuera
en definitiva, no está afuera, puja por entrar en clave de conflicto. Entonces yo quisiera desde la conflictología decir que debemos dejar de pensar en estructuras que sirvan para que el sistema se descomprima de sus propios conflictos y pensar en estructuras que nos permitan generar mayor tipo de inclusión, generar emancipación, generar mayor tipo de posibilidades de estructuras sociales que toquen lo estructurante y lo estructural del conflicto. Es aquí cuando vos tocabas los temas de los conflictos socioambientales, los conflictos con indígenas, y yo quiero decir algo que de algún modo mueve los cimientos dentro de lo que es el campo de la gestión constructiva de conflictos, que tiene que ver con el control de convencionalidad. Los mediadores, a partir del caso Hellman de la Corte Interamericana de Justicia, el caso Hellman versus Uruguay del 2010, tienen otro tipo de rol, que no es el rol que le daba Almonacid en su momento, que era el control de convencionalidad se lo daban a los jueces. Ahora lo tiene también el mediador, el control de convencionalidad, porque es un operador del sistema y se amplió el control de convencionalidad a los operadores del sistema. Entonces, en principio, al no ser imparciales, tenemos que estar mucho más capacitados en materia de lo que son los derechos humanos. Esto es lo que implica el Acuerdo de Escazú, esto es lo que implica el Acuerdo de Escazú para los temas socioambientales, lo que implica la Convención Internacional del Niño para trabajar con niños, no solo por su interés superior, sino cómo se escucha a los niños, a partir del artículo 12 de la Convención Internacional del Niño. Las personas con discapacidad tienen que tener un lugar también por la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad. Tienen que tener un lugar también en el conocimiento del mediador. Entonces yo quisiera el convenio 169 de la OIT para las cuestiones indígenas, donde hay que dar marcos de participación y garantizarlos. Y esto requiere otro tipo de rol del mediador, no un rol imparcial, sino un rol con poder, un mediador con poder. Y sobre todo para las comunidades. Se dice que en las comunidades no hace falta tener conocimientos como para poder introducirse en los conflictos. No, cuidado. El mediador comunitario también tiene que tener conocimiento, sobre todo por la situación social. Si uno quiere garantizar ser el equilibrio del poder en la simetría del poder, no hay nada mejor que recurrir a los sistemas de derechos humanos. Y esto es que solo con la voluntad de las partes, con la autonomía de la voluntad de las partes no alcanza para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. Si hay una discriminación a una persona, no solo tengo que incorporar lo que son el convenio de la UNESCO por el tema de la diversidad, sino también tengo que ver si es con la mujer, si se aplica CEDAW o Belén do Pará. Digo, todo este tipo de cosas tienen que incorporar en el conocimiento de los mediadores. Entonces yo estoy planteando que a partir de la necesidad de tener el control de convencionalidad, hay que darle más poder al mediador y hay que dejar de decir que los mediadores son imparciales. Pero especialmente, el mediador tiene que estar preparado para discutir con el sistema. Porque el sistema le pide cosas que a veces tienen que ver con las necesidades del sistema y no con las necesidades de las personas. Y es ahí donde la sensibilidad social cuenta. Y es ahí donde el rol del mediador y la mediadora cuenta en función de para quién está trabajando. Traían temas socioambientales. Hoy, en el extractivismo, en la explotación minera, se utilizan a los mediadores para que les favorezcan espacios dialógicos a los fines de evitar la judicialización. Y los mediadores a veces se prestan a este juego. Y la verdad que de ser incorporados dentro de lo que puede llegar a ser el modelo de Escazú, terminan siendo relegados. El mediador tiene que equilibrar el poder, tiene que
capacitarse más, tiene que tener más ética y al mismo tiempo formar parte también de la definición de a quiénes vamos a buscar cada vez que tenemos una mediación y no quedarnos solo con la autonomía de la voluntad de las partes en conflicto, sino ampliar las mesas de diálogo. Leandro hablaba de las cuestiones que tienen que ver con los diálogos generativos. Y yo creo que más allá de cuál es el modelo que aplicamos dentro de los procesos colaborativos, esto es una cuestión que muchas veces no reparamos allí. Y tenemos que reparar en esas cuestiones estructurantes y estructurales que dan vida a los conflictos, en esa raíz, en esa raigambre que dan vida a los conflictos para poder trabajar de fondo. Entonces los tiempos de la mediación no son los tiempos del sistema. Y tenemos que tener la posibilidad de darnos vuelta y discutir con quién nos paga para poder definir claramente cuál es el modelo que el caso comanda, que el caso requiere, y no los tiempos que el sistema impone. Entonces hay mucho que discutir dentro del campo de la gestión de conflictos. Hay mucho que reaprender y que buscar elementos como para poder no estar solo al servicio del sistema, sino estar al servicio de las personas. Y si queremos hacer edificante o más edificante el campo de la mediación y utilizar la palabra emancipación, utilizar la palabra ética, y lo tenemos que hacer con la conciencia, la mayor profesionalización requiere mayor tipo de compromiso, más seriedad y mucho más ética en el camino de lo que estamos llevando adelante. Por mi parte, muchas gracias. Obrigada, professor Nató. Quero dizer para o senhor que o seu livro sobre mediação em comunidades, para mim, é um livro de cabeceira. Ele me fez refletir muito. E durante esses anos todos, pensando, inclusive, no nosso querido Paulo Coelho, né? Temos que pensar, especialmente, que a mediação não pode ser instrumento de perpetuação da hegemonia como instrumento de exclusão. Porque a mediação pode ser, sim, um instrumento que pode ser perverso dos dois lados. Essa questão ética é muito importante que o senhor está trazendo, né? E eu acho que é importante pensar tal qual ela seja aplicada. Então, o seu livro, para mim, é muito importante nas reflexões dos últimos anos, de muitos anos, e ele fica na minha mesa de cabeceira. Obrigada. Valéria? Obrigado. Bom dia a todos, novamente. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer profundamente o convite que me foi feito, né, pela Comissão de Métodos Consensuais da OAB e o Núcleo de Mediação da Escola Superior da Advocacia, na pessoa da Célia, minha grande amiga, do Marco Lorenzini, que me trataram com tanto carinho agora nesse momento, compreendendo, né, a minha ausência presencial, porque, infelizmente, eu quebrei o tornozelo e estou aqui até numa posição que me permite falar, porque a minha perna precisa ficar para cima, enfim. Quero parabenizar a Sandra pelo aniversário e dizer que também é uma honra estar aqui nessa mesa, né, com os nossos colegas de fora, dos nossos países vizinhos. O professor Alejandro, eu realmente admiro muito, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e como a Célia falou, né, realmente o livro do senhor é um norte aqui para nós. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre exatamente a pesquisa que eu fiz para o meu mestrado e para o meu doutorado que eu concluí essa semana, sobre as comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas dos estados de Roraima, Rondônia e Amazonas. E sobre a nova perspectiva aí do acesso à justiça, né, que surgiu agora de uma forma mais efetiva para mim, e vai de encontro ao que os colegas de mesa falaram. Só contextualizando de forma bem resumida, né, no Brasil a gente tem hoje um mini-sistema de métodos consensuais de solução de conflitos, composto pelo CPC de 2015, a Lei de Mediação, e antes dessas leis, a Resolução 125 de 2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, trazendo como principal objetivo exatamente o acesso à justiça, como acesso à ordem jurídica justa, né, que é uma expressão do professor Kazu Watanabe.
Então, o principal objetivo é trazer para as pessoas uma solução célere, justa, adequada e efetiva do conflito e atender a população também nas suas necessidades mais básicas, né, que é o que eu estava falando agora há pouco, inclusive documentação, orientação, qualquer necessidade que ela tenha, o poder público deveria ter também esse viés de atender as pessoas. É esse sentido da resolução e não a diminuição de processos, apesar de hoje isso ainda está muito marcado em nós, principalmente dentro do judiciário. E traz já a resolução uma ideia de tribunal multiportas, que o objetivo não era trabalhar só com a conciliação e a mediação, que é o que está acontecendo, mas com outros métodos, inclusive os métodos nossos, né, da nossa raiz, da nossa cultura. E, por outro lado, a gente tem aí a crise da justiça, que eu não vou também descer em detalhes sobre isso, porque foge aqui do tema, mas é importante a gente ter noção também que há uma grande variação nessas estatísticas apresentadas pelo CNJ, Relatório da Justiça em Números, porque ali estão grandes litigantes como o próprio Estado. Então, aquele número absurdo de processos nem sempre são conflitos, né, entre pessoas, mas são conflitos causados pelo próprio Estado. E nisso, lógico que reflete aquele índice de diminuição do número de conciliações, né? Então, a gente fala, apesar dos incentivos, tudo bem que ainda não tem a remuneração da forma como deveria, mas por que o índice de conciliação diminui? É porque está sendo medido de forma errada, né? No meu modesto modo de ver. Outra coisa, né? A gente tem hoje muito uma visão de que os métodos consensuais de solução de conflitos são uma saída, então, para essa crise do judiciário, uma saída para a desjudicialização, diminuição do número de processos, e é lógico, a gente não pode perder de vista que a inserção dos métodos consensuais de solução de conflitos no judiciário e no processo civil traz algumas vantagens, mas talvez a gente não esteja no caminho certo. Eu entendo, e aí foi por isso que eu fui fazer a pesquisa nessas comunidades, que a gente deve fazer um caminho inverso. A gente deveria conhecer os métodos de solução de conflitos próprios da nossa cultura, próprios das comunidades que integram o país e a sociedade brasileira, e a partir daí tentar, eventualmente, inserir esses métodos no judiciário. Porque impor métodos estrangeiros, métodos importados, para a nossa população, causa, na verdade, uma aversão a eles, né? E até tem uma coisa muito curiosa que durante a pesquisa também ficou muito clara para mim, foi uma tentativa do CNJ capacitar os indígenas da comunidade da etnia Raposa, né? São duas etnias, na verdade, Raposa e Serra do Sol, em Roraima. Então, levaram juízes para dar cursos de mediação para os indígenas. E montaram lá um SEJUS, que é essa unidade do judiciário, para solucionar os conflitos que surgiam naquela comunidade. E eu tive a oportunidade de falar com um dos líderes indígenas, né? E ele pegou e falou para mim assim, porque eu fiquei muito curiosa, eu falei, mas isso funcionou, isso resolveu alguma coisa na vida de vocês, mudou alguma coisa, tem solucionado os conflitos? Ele olhou para mim e falou, olha, na época a gente precisava da demarcação das terras. Conhece um feixe de gravetos? O feixe de gravetos amarradinho, se você fizer assim com o dedo, ele não quebra. Mas se você tiver um graveto só e fizer assim, ele quebra facilmente. Na época, o que a gente precisava era de um feixe de gravetos. Várias autoridades próximas a nós, compreendendo a nossa necessidade, para a gente conseguir a demarcação da terra. Então, o CNJ, naquela época, foi apenas um graveto para nós, que a gente precisava. Mas solucionar conflitos, a gente continua solucionando com o conselho da comunidade, porque isso tudo que a gente aprendeu realmente não serviu para nada. Então, é uma lição, né? A partir daí, eu acho que também eu comecei a pensar melhor nesse sistema multiportas que a gente tentou colocar também na resolução 125 do CNJ, porque, na verdade, isso tinha um viés não só de montar dentro do judiciário um sistema que permitisse o trabalho com vários métodos, não só a conciliação e a mediação, mas também, principalmente, incentivar o uso desses métodos e a solução extrajudicial dos conflitos. E até na minha pesquisa agora, eu trouxe um pouco da experiência japonesa, que instituiu os sindicatos dentro da empresa e os centros, as comissões trabalhistas, né, nacionais e regionais, que são órgãos administrativos que tentam solucionar os conflitos entre os trabalhadores
antes do ingresso no judiciário. Então, lá, na verdade, o judiciário é caríssimo e raramente ele é buscado para a solução desses conflitos. E a ideia é a gente tentar fazer isso também no interior das empresas, montar esses sistemas multiportas de solução de conflitos. E a gente, né, hoje se fala, então, o professor Kazuo Watanabe fala que a gente está numa fase de transição da cultura da sentença para a cultura da pacificação, e muitos colocam, não, é necessário, é uma fase de resgate dos métodos consensuais de solução de conflitos, e também de necessidade de mudança da cultura do povo brasileiro, que é muito beligerante, que gosta de litigar. Mas, na verdade, até quando o professor Kazuo coloca isso, o que ele quer não é a mudança de cultura em si mesma, mas é mudar a perspectiva dos profissionais da área jurídica, advogados, promotores, defensores, para que eles busquem e para que eles realmente incentivem o uso desses métodos. E quando a gente fala em resgate, eu não entendo no Brasil o que a gente está resgatando, porque a gente usa métodos, na maioria, importados, né? E trouxemos para dentro do judiciário. E isso tem causado, na verdade, uma aversão da população ao uso deles. Mesmo porque, né, eu, na pesquisa, isso também ficou muito claro, a gente tem, né, todas as populações, as comunidades, têm sistemas próprios de solução de conflitos que fazem parte do sistema de justiça, que são também característicos. Então, o direito positivo deles não é só o direito escrito, eles têm um direito positivo que vem de formas, de formatos institucionais e que é oral. E dentro desse sistema existe um sistema de solução de conflitos. E por que a gente não descer, né, mais profundamente para conhecer esses métodos, ao invés de usar os modelos importados? Porque hoje, no Brasil, infelizmente, a gente trata, na maioria, de mediação, assim, um método que hoje a gente está mais ou menos que desenvolvendo, mas que na sua origem foi importado, assim como a negociação de Harvard, que não faz nenhum sentido para nós, a não ser no interior das empresas, pelo menos é isso que eu coloco aqui, até para causar um debate. E a mediação já existia nas nossas comunidades. Eu lembro, assim, que até uma coisa que me fez pesquisar e me incentivou muito na pesquisa foi uma fala de um indígena, Cacaverá, que é um Tupinambá, e num congresso de justiça restaurativa, depois de ouvir aquelas pessoas lá da Austrália, da Nova Zelândia, ele pegou e falou, nossa, eu acho muito engraçado isso, porque a gente está falando de uma coisa que no Brasil a gente faz há 700 anos lá na aldeia, e não entendo por que vocês estão procurando isso fora, né? E eu lembro que essa fala ficou muito marcada, e realmente, se a gente for verificar, a gente está no caminho errado, né? Porque nossa cultura tão rica, né? Um país com tantas diferenças sociais, geográficas, econômicas, a gente deveria estar buscando isso na nossa base, na nossa cultura, que com certeza seria muito mais compreendido pelos outros. Então, existe até um colega meu, Eric Linhares, lá de Roraima, que é um desembargador hoje, e ele fala para mim uma coisa também que foi muito interessante, que eu acho que faz a gente refletir. Quando ele solucionando os conflitos, lá tem muitas etnias indígenas, são 11 etnias, é um estado praticamente indígena, ele pegou e falou assim, não adianta aqui a gente, como judiciário, querer impor uma decisão, ou falar para eles, vem aqui fazer uma mediação, nesse método que a gente aprendeu, né, com os americanos e tal, porque não vai funcionar. Eles vão voltar para a aldeia e vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Ao passo que, se nós compreendermos o que eles já tentaram fazer na aldeia, que tipo de punição ou que tipo de solução que eles pensaram em dar na aldeia, e a gente fizer uma composição dialógica com eles em relação ao que deve ser feito, ao que deve ser aplicado, eles vão compreender muito melhor e a gente realmente vai auxiliá-los na solução do conflito. E aqui fica até um caso também de violência doméstica, né? Então, violência doméstica para algumas etnias indígenas, a punição é o banimento. Mas esse banimento não é assim a pessoa ficar presa, como o que seria feito aqui pelo judiciário. Vou prender aquele que bateu na mulher, né? Não, o banimento lá significa ele ir para uma aldeia vizinha, que pode até ser de outra etnia ou da mesma etnia, e continuar convivendo normalmente com seus pares, trabalhando, vivendo de forma normal. E nesse tempo, as pessoas da família dele, da aldeia dele, os líderes, eles vão lá e conversam com ele, para ele refletir sobre o que ele fez,
para ele refletir sobre a atitude, porque aí quando ele volta para a aldeia de origem, ele vai estar reintegrado à sociedade, não parou de viver, não parou de trabalhar, e ele vai ter compreendido o mal que ele fez ali para a mulher dele, né? E também tem uma fala do Gilson Ingaricó, que é uma liderança da etnia Ingaricó, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e num determinado momento, o pessoal do judiciário, lá da Justiça Itinerante, falou para ele: você não quer conhecer aqui o nosso trabalho, acompanhar o que a gente faz na Justiça Itinerante, como que a gente resolve os conflitos? Ele falou: eu posso até ir, né? Mas eu acho que vocês é que deveriam aprender com a gente. O que é uma fala muito simples assim, mas que tem um conteúdo e uma profundidade que realmente a gente deveria estar pensando nisso, né? Então a gente verifica o que é justiça para essas comunidades. Tem um significado muito maior, né? Justiça não é só a solução de conflitos. Justiça é realmente atenção e efetividade aos direitos básicos, como o direito à saúde, acesso à documentação. Tem um viés muito ampliado. Então, eu sempre falo assim, a gente querer impor a nossa justiça e o nosso sistema de justiça a eles, realmente não surte qualquer efeito, ao passo que se a gente conhecer com eles, a gente pode progredir, né? Então, voltar os olhos para o que a gente já tem, já existe. E analisando, então, as comunidades rurais ribeirinhas de Rondônia, Roraima e as comunidades indígenas, na minha dissertação de mestrado, eu delineei um método, que é o método deles, e que eu chamei de método coletivo dialogal, ou negociação coletiva dialogal, que é baseado no diálogo, no respeito. Esses são os fundamentos do método, e analisei alguns casos com a solução de uma sociedade de farinha dos ribeirinhos. Infelizmente não dá tempo, né, de eu falar aqui, mas é tão interessante e eu gostaria de, num outro momento, poder falar mais. E a própria solução da passagem da linha de transmissão elétrica, chamada Linhão de Tucuruí, na terra indígena Waimiri-Atuari, que exigiu realmente uma composição dialogada, em princípio, dos próprios indígenas e de todas as aldeias envolvidas, com as lideranças indígenas, nessa composição dialogada onde todos têm poder de fala, onde todas as colocações são ouvidas, e só quando eles, depois de 10 anos, em várias reuniões, chegaram realmente a uma solução consensuada, é que eles passaram a negociar com o governo, e aí novamente foi feita uma grande reunião, que pode ser um modelo circular, como é feito lá na Maloca, mas pode ser em outros modelos, e aí eles todos se ouvem, são ouvidos, e todos então se sentem incluídos na solução, e a construção da solução é dialogada e consensuada, né? E eu coloco aqui na minha tese agora do doutorado, que esse método, é lógico que não pode ser aplicado a todas as realidades, mas aplicado em alguns universos, inclusive no âmbito interno das empresas. Então, nessa perspectiva de criar um centro ou um conselho interno num tipo de sistema multiportas dentro da empresa, um dos métodos pode ser esse método coletivo dialogal, que pode resolver tanto conflitos internos quanto conflitos externos. Eu já estou terminando, Célia, só quero concluir aqui. Então, eu coloquei, e eu entendo realmente hoje, eu estou bem convencida que se esses métodos como esse que eu delineei forem incentivados, replicados e reconhecidos, por eles serem até reconhecidos pela nossa população, eles vão, lógico, que trazer a solução de conflitos extrajudiciais e contribuir para a desjudicialização. Mas o objetivo maior deles é a pacificação social, né? Porque eles têm um reconhecimento cultural, então é reconhecido pelo povo brasileiro por ser próprio da nossa cultura. Existe um comprometimento com o resultado muito maior, porque eles ajudam a construir o resultado, todos os envolvidos. Traz realmente uma perspectiva não só de punição e de imposição da punição pela liderança, pelo gestor da empresa ou pelo judiciário, mas uma restauração e reintegração da pessoa, né, no convívio social. E até devido assim, a esse distanciamento, essa dificuldade de acesso ao próprio judiciário por essas pessoas, essas comunidades mais isoladas, pode ser o primeiro meio, o primeiro sistema a ser buscado para solucionar os conflitos, sem necessidade de tudo ir para o judiciário.
E mesmo na empresa, isso pode até significar lucro, né? Pode interferir no lucro da empresa, porque se ela não tiver que montar departamentos jurídicos gigantescos e pagar custas e advogados o tempo todo, isso vai ser também muito interessante nela como empresa. E ao mesmo tempo que ela vai estar atendendo ao desenvolvimento, né? E ao lucro, ao objetivo principal dela, que é o lucro, ela vai estar contribuindo para o bem-estar social e para a pacificação social, o que está dentro aí, né, desses objetivos da ONU, e realmente hoje as empresas são praticamente obrigadas a fazer isso, né? Então, até como o Nató bem colocou, eu também entendo que hoje a gente já tem que avançar, né? Não basta o mediador ficar aí submetido ao judiciário e falar, eu atendo aos requisitos éticos, mas eu preciso lutar pela minha remuneração. Eu acho que isso é muito pequeno, principalmente para os nossos problemas sociais, né, dos nossos países. O mediador, ele é um agente de transformação social, e ele precisa ter hoje uma capacidade muito maior, um conhecimento muito maior, se ele vai lidar com esses conflitos sociais, e ele precisa, então, ter esse poder, como ele tem na comunidade, as comunidades que eu analisei, o poder dele, ele vem do reconhecimento que ele tem da população, do respeito, do carisma, do prestígio, e ele só se legitima e só se mantém se ele mantiver esse respeito. Então, é necessário que, para ter esse respeito, o mediador, ele realmente tenha conhecimento de outras áreas, um conhecimento interdisciplinar, mas que realmente ele não basta para ele a imparcialidade e atender os requisitos éticos, ele precisa conhecer direitos humanos minimamente, né? Muito mais, acho que muito mais necessidade nos nossos países do que nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu acho que aqui a perspectiva deve ser outra, né? Então, hoje a Obrigada, gente tem que Valéria. ter Desculpe te esse interromper, a gente já mediador, estourou mas muito como essa mesa. Mas eu queria só fazer um reparo. Eu, desde que tive Covid, gente, eu tenho anomia. Tá? Então, às vezes dá uns brancos, assim. Além de pular a minha hipermetropia para... Desculpe, meu astigmatismo, a anomia aqui, para 7,5. Então, eu falei Paulo Coelho, nunca, né? Paulo Freire, pelo amor de Deus, eu escrevo sobre ele, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, não é ignorância, é anomia mesmo, peço desculpas. Valéria, eu quero te convidar o professor Nató, convidar o professor Gustavo, está aqui? Isso, cuidado com a anomia, novamente. Convidá-los para que a gente possa vir juntos a um curso da Escola Superior da Advocacia tratar deste assunto específico. Eu acho que esse congresso é muito mais uma revista a todas as possibilidades e pensar que a mediação não pode ser instrumento de dominação. A mediação não é instrumento só para fazer acordo. A gente precisa entender as necessidades, os aspectos culturais, inclusão, e tudo que a gente está falando aqui, cada um dos senhores falaram com tanto brilhantismo. Muito obrigada pela participação. Desculpe pelo tempo. Marco, você quer falar alguma coisa? Encerramento. Muito obrigada. Parabéns a todos. Eu me senti muito instigado e, como a Célia destacou, essa perspectiva da mediação nas comunidades mostra para nós, hoje, plateia aqui, a questão do mediador ou do advogado atuando nesses meios consensuais, não é? E, então, mais do que nunca, nós não estamos falando de algo restrito ao Brasil, então a presença dos palestrantes mostra o quanto isso é uma agenda mundial e, de alguma maneira, a ser adaptada em cada um dos países. E, finalmente, eu queria te cumprimentar, Valéria, pelo seu trabalho de doutorado, que eu ainda não tomei contato, mas eu gostaria de aceitar a sua provocação, pela primeira vez publicamente aqui falar, né? Eu gosto muito de história da música popular brasileira, né? E eu me lembro que existe um crítico chamado José Ramos Tinhorão, que criticava muito a bossa nova, sabe? E ele diria que isso quebrou um pouco o purismo do samba, né? Que a bossa nova, nós sabemos, é samba com jazz e tudo mais. Então, eu já tive a oportunidade há mais tempo de escrever sobre a tropicalização, não é, dos meios consensuais. Eu fico muito contente que o seu trabalho, de alguma forma, vá nessa linha, não é? E o meu ponto é justamente mostrar que nós podemos trabalhar uma mão de duas vias, não é?
Ou seja, talvez a grande mérito, eu tenho certeza, do seu trabalho, é mostrar essa outra via que não estava recebendo as devidas luzes a respeito dessa ideia de tropicalizar, não é? Então, o ADR Movement, né, pôs na linha do dia, não é? Na ordem do dia, a necessidade de nós olharmos a respeito dos meios adequados de solução de controvérsia. E agora você, felizmente, então, traz a necessidade também de fazer o caminho reverso, mas não são excludentes, e é justamente dessa interação é que nós vamos fazer uma mediação com a cara do Brasil. Então, é essa a minha manifestação, e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, senhor Leandro, professor Nató, por todo o painel, e tenha um bom dia. Bom dia, obrigada. Gente, Obrigada. desculpa que eu estourei aí a mesa, viu? Desculpa, estourei o tempo. Obrigado.